E passo a palavra à audiência para as considerações, perguntas e indagações. Bom, quando vocês pensam, ouvi atentamente a palestra do professor Antônio Corte Real, duas indagações. Entendi perfeitamente que na sua... José Silva, que na sua conferência, entende o senhor professor que a equiparação da união de fato ao casamento, a expressão que o senhor usou na medida do possível, o quanto possível, é desejada. Então a pergunta, desejável. Então eu lanço a pergunta: em qual medida do possível? Quantitativa, qualitativa? Eu diria que... Sim, por favor, professor. Eu diria que, para mim, entendo que uma urgência legal também existe um funcionalismo para um impacto a economia coletivização. Para mim é um ato mais significativo do que um ato formal, construtivo, como noiva de branco, um grande branco nas línguas, mas que se pode dissolver, não disse. Portanto, eu entendo que as figuras devem, só que em Portugal isso é difícil, devem ser, não pretendo forçar a realidade ideal portuguesa, mas eu acho que são duas figuras que merecem esta proteção. Depois eu vou lançar uma outra pergunta ao senhor. Obrigado. Se eu bem entendi, da sua palestra, a sua indagação final foi: a figura da outorga conjugal no século XXI ainda se justifica? Interrogação. Bom, o Código Civil Brasileiro, contrariando a regra do Código anterior, diz que no regime de separação absoluta de bens, a outorga está dispensada. Eu, há algum tempo, escrevi um artigo, que está publicado aqui no BDFAN, ser ou não ser o dilema da outorga conjugal do Código Civil de 2012. O direito de família no Brasil é altamente intervencionista. No regime de comunhão universal, somos comunheiros, o que eu vendo é nosso, o que eu alieno é nosso. Então, portanto, tem que ter o outro como vendedor, claro, e não como anuente. No regime de separação total de bens, o que eu vendo é meu. Daí a outorga conjugal. No sistema de comunhão parcial, duas possibilidades. Ou eu vendo o que é nosso, logo o outro assina porque é dele também, eu não posso ter uma venda non-dogma. Ou eu vendo o que é meu e o outro concorda, anui, assina. Na sua opinião, no sistema de comunhão parcial, quando eu vendo o que é meu, não deveria existir outorga, como defende o professor Mário Delgado naquele projeto que usa, o Nath Morto, que já morreu aquele projeto, não vai nunca para frente, que o código errou ao incluir a comunhão parcial, ou o código errou ao tirar a outorga na separação total, em que eu vou ter uma família de segunda classe, afinal uma família conta com proteção jurídica e a outra não conta. Como resolver o dilema entre autonomia privada e proteção familiar? Eu já adianto que cometi uma falha, deveria ter me recordado desse artigo, não é? Mas será devidamente analisado quanto à versão final do artigo. Agora, nós temos uma divergência nesse ponto que é absoluta. Eu não vejo como o respeito à autonomia privada pode tratar a família como uma família de segunda ordem. Pelo contrário, eu acho que o respeito maior, que já tanto se fala de dignidade da pessoa humana nesses temas, é a autodeterminação das pessoas. Eu não vejo como as pessoas pessoas maiores e capazes, fazem um acordo, escolhem o regime livremente e precisam um do outro para praticar atos particulares. Não vejo que tipo de família é essa que a gente quer proteger, e também não vejo como não há uma contradição brutal no direito brasileiro, e eu falo do direito brasileiro especificamente, em que se pode, por exemplo, hoje, ter um filho com 3 mães, 4 pais, discute-se possibilidade de casamento, e eu preciso do outro para vender um terreninho que eu tenho em Barueri. Eu vejo isso como uma contradição do sistema, e não vejo, de fato,
como entender que pessoas que optaram pelo regime da separação, conscientemente precisam de proteção. E respeito, só para concluir, e o respeito, a questão é essa, professor, eu concordo com o senhor em gênero e grau. A questão de comunhão e condomínio é um tecnicismo vazio, só que o código fez. Né? E nós não podemos, eu gostei muito da exposição do senhor por conta disso. Existe uma coisa que o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior ensina que tem que ser levada em consideração. Nós temos pontos de partida inegáveis, a lei é um ponto de partida inegável. Tanto que comecei dizendo que achava a origem absolutamente antiga, acho que não deveria estar no sistema, mas está. Então não posso simplesmente ignorar isso. Agora, não vejo como imaginar que um instituto projetado, pelo menos desde o século XVI, possa passar incólume por todas essas alterações. Não vejo como entender, para finalizar, não vejo como entender que uma família que não precisa de outorga é uma família de segunda categoria. Não consigo. De certa maneira, o estatuto resolve, porque ele mata a outorga. Mata, desaparece. Tem uma pergunta para o professor Bonazar, que é um